E final de semana? Rapaz, o que foi isso no final de semana, hein? Eu só acompanhando pela internet, rapaz, pelos grupos. Era, meu Jesus do céu, tiro demais, bala por todo canto, morte por todo canto. Misericórdia. A região metropolitana da nossa capital foi um negócio. 3 morreram num lugar só, né? Um ataque a uma festa lá no Hotel Santiago. Rapaz, os caras entraram, atiraram de 762, de fuzil, de pistola. Meu irmão, pense no desmantelo dentro daquela festa. Mataram logo um no portão, depois entraram, mataram o outro rapaz, depois um dentro da casa, e corre, muita gente ferida. De acordo com informações, integrantes de um grupo rival que disputa o controle do território teriam invadido justamente a casa durante a madrugada do sábado para o domingo e cerca de 20 homens armados chegaram nessa ação. 3 mortos no local. Já na tarde do domingo, a polícia conseguiu apreender 4 adolescentes suspeitos do envolvimento nesse ataque, além de um adulto. A investigação continua em andamento para identificar outros participantes e tentar esclarecer a motivação desse crime. O Lucas Macieira vai trazer os detalhes para a gente. Estava acontecendo uma festa lá desde a noite do sábado e aí por volta das 4h30 da manhã, de acordo com relatos, pelo menos 20 homens fortemente armados promoveram esse ataque a tiros no local onde a festa estava acontecendo. Ainda tinha ali, né, já era madrugada, né, o início, já o dia raiando o domingo, então ainda tinha ali cerca de 15 pessoas mais ou menos nessa granja e aí esses criminosos foram até lá, dispararam diversas vezes e dentro desse ataque 3 jovens aí acabaram mortos. Herbert Araújo Nascimento, de 24 anos, um outro também de 25 anos de idade, Gabriel dos Santos Nascimento, e um adolescente de apenas 15 anos de idade, o Matheus dos Santos. Por volta das 4 da manhã, elementos armados invadiram o local, pelo menos umas 20 pessoas fortemente armadas, com fuzil 5.56, fuzil 7.62 e diversos calibres de pistola 9mm, 380, revólver 357. Então essas pessoas fortemente armadas invadiram o local, já dispararam imediatamente contra 2 pessoas. Algumas outras conseguiram fugir, pulando os muros. Mais de 50 elementos balísticos colhidos no local. Então, uma ação criminosa comparada a uma guerra mesmo. O organizador foi baleado e faleceu no local. As vítimas, até o momento, nenhuma com mandado de prisão em aberto. Lá na cena do crime, nós também conversamos com o pai de uma outra vítima, o pai do Herbert, que era conhecido ali como Betinho, né? Essa chacina, esse ataque a tiros aconteceu no Hotel Santiago. O Herbert, pai de 2 filhos, morava em Várzea Nova. Não era bandido. Do jeito que aconteceu com ele, aconteceu com os outros lá dentro também, porque muitas vezes acontece um fato dessa natureza, muitas vezes o povo pensa que porque estava tudo ali dentro, era tudo bandido. Entendeu? Mas vieram pegar alguém e o resto foi do fecho, entendeu? Ele acabou sendo uma vítima aí dentro dessa história, um efeito colateral. Ele já estava lá de fora para ir embora, né? Pegaram ali, naquele setor mesmo. Não tem como, de jeito nenhum, né? Aí o que a gente falou que a gente se sente por dentro é que o restante de jovem que fica se sentisse, pelo menos, tomasse para ele o que acontece com um cabo dessa natureza. 24 anos ele tem, entendeu? 24 anos, deixou 2 filhos, um de 5 anos, outro de 4, e tá aí o resultado. Depois que esse caso ganhou uma grande repercussão, a Polícia Militar montou um grupo de trabalho para discutir ali ações, para discutir também, reunir informações para chegar aí a quem teria participado, né? A alguns desses 20 aí que supostamente teriam participado desse ataque a tiros. E no decorrer do dia, durante a tarde, os policiais encontraram um endereço no bairro do Mutirão e lá efetuaram 4 apreensões, 4 jovens ali menores de idade foram apreendidos e outros 2 homens já maiores de idade também foram presos. Um foi preso, um outro foi conduzido. Dentro desse endereço no Mutirão havia armas, havia ali também trajes militares, uma certa quantidade de droga. 4 elementos altamente violentos e esse maior aí que participou dessa chacina. A gente tem informação, inclusive, que eles têm participação em outros homicídios, mas nesse crime da madrugada tá bem claro a participação dele. Nós sabemos que tem outros envolvidos. A informação é que era um grupo muito extenso, um grupo muito grande.
mas pelo menos esses 5 que estavam diretamente envolvidos já foram presos. Foi encontrado com eles 2 armas de fogo, uma réplica de um fuzil 5.56, mas também 7 aparelhos celulares das vítimas, né, que eles levaram, e também o documento de uma das vítimas, né, que morreu lá no local, que eles estavam tentando tocar fogo. Em relação aos feridos, pelo menos o que a gente tem conhecimento, né, dos que procuraram atendimento médico, 5 foram levados para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Depois desses primeiros atendimentos de urgência, 2 receberam alta, 1 acabou sendo transferido, né, para o trauminha ali, de acordo com a especialidade do hospital, e 2 seguem internados. Um jovem de 26 anos, internado em estado grave, e um jovem de 21 anos de idade internado. O estado de saúde, de acordo com o último boletim do trauma, é considerado estável. Vamos aos detalhes, certo? Estava acontecendo uma festa numa residência lá no Eitel Santiago, certo? E essa festa tinham algumas pessoas lá dentro, mais do que as 3 que faleceram, até porque outras ficaram feridas e levadas para o hospital de trauma. E essa festa tá rolando lá dentro, bebida, sei lá o que é que tem mais lá dentro, som alto. E o organizador da festa me parece que era um dos principais alvos. Acontece que é claro, óbvio, que alguém não estava satisfeito com o que estava acontecendo lá. Por quê? Será que fazer a festa é alguma afronta? Ou o problema está nas pessoas que estavam dentro da festa? Certamente outras pessoas que não têm nada a ver ali estavam na festa. Acho que não tinha só homens, devia ter mulheres também nessa festa. Mas a execução da chacina vai dando pista para a gente do que pode ter acontecido. Primeiro, drogas apreendidas. Depois, armas de grosso calibre, dinheiro trocado. Isso geralmente são elementos de quê? De tráfico de drogas. As pessoas que morreram, os que foram executados ali na hora, eram os principais alvos. Tem um detalhe que a polícia traz, que para mim é crucial. Mais tarde, quando 5 são presos, na verdade 4 presos apreendidos e 1 preso, porque 4 eram menores e o maior preso. Tem um detalhe que a polícia traz para mim que é intrigante e pode dar uma pista. Você viu? Estavam tentando tocar fogo na identidade de uma das vítimas. Não bastou tirar a vida, porque inclusive eu escutei a fala da perícia dizendo que esses que morreram não foram disparos assim a longa distância. Eles não entraram assim na casa e atiraram de longe. Pou, pou. Não. Esses que morreram foram executados com tiros de curta distância. E tiro na cabeça, compatível a curtíssima distância. Inclusive com impressão de muita energia, dispensando muita energia, esfacelando o crânio e expondo o conteúdo do crânio. Então, eles foram lá, miraram na cabeça e executaram a pessoa, certo? Isso é um detalhe. E depois uma dessas pessoas, não sei se é o organizador da festa, quando a polícia pega, eles estão tentando queimar a identidade. O que quer dizer queimar a identidade? Queimar o documento de identidade dessa pessoa. Será que a raiva era tanta que não quer deixar nem a identidade dele para a história? Ou será que estão querendo ocultar a identidade da pessoa, porque ficou com a identidade? Todos os celulares foram levados. Todos os celulares foram levados das pessoas que estavam na festa. Será que era para forjar um assalto? Ou será que era para
saber com quem que as pessoas se relacionavam. Quem estava dentro da festa fazia ou não parte de uma facção criminosa? Porque eu chamei a matéria aqui dizendo assim, um grupo rival. Então, se é um grupo rival, eu entendo que as pessoas que estavam dentro da festa possivelmente faziam parte de facção criminosa. Mas, opa, pode parar. O pai de uma das vítimas fala, tem envolvimento com nada. Meu filho não tem envolvimento com nada. Quer mais um detalhe intrigante? A polícia disse que nenhum era fichado dos que morreram. Nenhum tinha nenhuma passagem pela polícia. Limpo, alvo. Não estavam fichados na polícia. Por que não estavam? Porque ainda não tinham caído por supostos crimes ou porque realmente tinham uma vida limpa? E se tinha uma vida limpa, por que que um grupo rival decidiu executá-los de forma tão violenta dentro de uma casa? Aí vem um ponto que uma informação que eu tive que pode ser a mais intrigante de todas. Existe a possibilidade, vê aí, é um absurdo. É um absurdo se for isso realmente que eu vou declinar agora para vocês. Existe uma possibilidade do organizador da festa não ter realmente nenhuma passagem pela polícia, não ter envolvimento nenhum com a criminalidade, mas resolveu fazer a festa naquele lugar, que era um local notadamente de domínio da facção criminosa. Os criminosos, pelo simples fato de ter uma festa realizada naquele local, e não é uma festa realizada pelo bonde deles, eles vão lá, invadem a casa e matam quem estava pela frente. Se for isso, meu irmão, é a instalação completa de um poder paralelo na nossa Paraíba. E a gente tem que brigar com unhas e dentes para a gente desarticular um negócio desse. Porque não é possível que isso esteja acontecendo na Paraíba. 5 presos, né? 4 apreendidos e 1 preso. Vamos esperar, escutar os depoimentos, o que é que a polícia vai levantar, a Polícia Civil vai levantar das investigações. Mas foi um sábado para o domingo extremamente sangrento na nossa capital. Terrível, né? Ó, o material que foi apreendido, a polícia está dizendo que deve ter realmente sido usada nessa chacina. Porque é uma roupa, porque tem um policial, acho que é o delegado que fala, né, Chinel? Fala que parece guerra. Eles estavam prontos para ir para uma guerra. Veja, roupa camuflada aqui, ó. Roupa simulando roupa do exército. Enfim, foram para realmente fazer um serviço, fazer uma limpeza. Agora a motivação é que ainda segue num completo mistério. Mas sábado para domingo sangrento